Sair das ilusões requer muito esforço, porque nós investimos muito nelas. São as nossas esperanças. É por meio delas que seguimos vivendo. Seja bem-vindo ao nosso encontro de estudos do tarô de Osho. E a gente está no penúltimo vídeo da primeira parte do estudo desse tarô, que é a parte dos arcanos maiores. E se você chegou aqui agora nesse vídeo, volta, assiste todos os outros que eu gravei com muito carinho. Já tem aí, acho que mais de um ano que eu estou gravando esses vídeos insistentemente, constantemente, acreditando que as pessoas que vão usufruir desse conteúdo vão chegar nele. E eu já sei que tem pessoas que estão acompanhando todos os vídeos, estão estudando o tarô pelos vídeos aqui, então eu sou muito grata por vocês. Me digam quem vocês são, comenta aí, deixa aí nos comentários quem são vocês, se vocês estão gostando, se faz sentido para vocês o que a gente fala aqui, tá? Eu estou seguindo esse livro, mas a gente sabe que tarô é uma coisa que a gente vai estudando sempre, tá? Aqui é uma pincelada sobre cada carta, mas você também pode dar a sua interpretação, tá bom? E peço aí para vocês que estão acompanhando, deixar um like, compartilhar com as pessoas. Aqui na descrição tem todas as informações sobre mim, sobre o meu trabalho, onde vocês podem me achar nas outras redes. Vai ser o máximo, vai ser um prazer ter vocês por lá também. Então, bora lá começar o nosso estudo. Hoje, carta número 20. Além da ilusão. Vou confessar para vocês que essa aqui é uma das cartas que mais me deram trabalho de compreender. Essa carta faz paralelo com a carta do julgamento do tarot tradicional, que também é uma carta muito desafiadora quando a gente está começando a interpretar. Eu, quando comecei a estudar tarot lá em 2018, tinha muita dificuldade nessa carta específica. E chegou um certo tempo da minha vida que essa daqui, especificamente, saía o tempo inteiro. E o nome dela e a imagem dela é muito sugestivo também em relação ao significado dessa carta. Porém, é bem mais profundo do que a gente imagina, tá? Então, assim, eu sei que é uma carta desafiadora. Vamos ver o que a gente pode conversar sobre ela aqui hoje. E vamos dar uma olhadinha, né, para a imagem dessa carta. Vocês conseguem ver aí tons azuis e amarelos e tons brancos também, né? Aqui, vou chegar mais perto. Aqui tem a silhueta de uma borboleta com a imagem de Buda, né? Aqui, ó, no terceiro olho já tem uma aberturazinha, né? Aqui, uma aberturazinha. E a imagem de Buda com os olhinhos fechados, a borboleta. Aqui, né, o terceiro olho, mas também dá a sugestão também do órgão feminino aqui, né? Então tem um quê de uma energia feminina, de uma energia de introspecção, tá? Aqui no terceiro olho. A silhueta da borboleta e tipo uns cristais ao redor. É muito bonita essa carta, tá? Vamos lá falar um pouquinho sobre ela. A mente vive na ilusão. A mente não passa de todas as ilusões acumuladas em você. Ilusões como lembranças, ilusões como imaginação, ilusões como sonhos, esperanças, desejos. E no próprio centro de todas as ilusões está a ilusão do eu sou, o ego. É a própria raiz, a ilusão central, e todas as outras ilusões giram em torno dela. Elas a sustentam, alimentam-na e são sustentadas e alimentadas por ela.
É um acordo mútuo. E entre uma e outras, você e a sua realidade se perdem completamente. A meditação significa simplesmente sair desse estado ilusório de sonhos, desejos, passado, futuro, e apenas estar no momento em que o cerca. Apenas estar por inteiro no momento, sem pensar em nada. É estar na realidade. Sair das ilusões requer certo esforço, porque investimos muito nelas. São as nossas esperanças. É por meio delas que seguimos vivendo e prosseguimos. Abandoná-las significa abandonar o futuro, abandonar todas as esperanças. E nós não sabemos viver no presente sem esperança. E aqui tem uma coisa tão interessante, por isso que essa carta é tão desafiadora de compreender. É simples, mas ela também é desafiadora de compreender e desafiadora de vivê-la. E quando a gente tira uma carta dessa, a gente está jogando, a gente tira uma carta dessa como uma resposta, como um conselho, como um direcionamento de vida, ela está nos desafiando a largar de determinados pensamentos, projeções, ideias que a gente tinha, além da ilusão. E ele está falando aqui que as ilusões elas são a base das nossas esperanças. E aí você pode estar perguntando, Cíntia, mas esperança não é algo bom? Às vezes. Depende de como você definiu o que é esperança para você. Eu, quando era mais jovem, eu gosto de escrever poemas, né? Eu escrevo poemas para ninguém ler por enquanto. Um dia eu lanço o meu livro de poemas aí, quem sabe, até o final da minha vida. Mas eu fiz um poema sobre esperança, de como às vezes ter esperança de algo é muito doloroso. Né? A gente mistura ali esperanças e sonhos, acreditando que algo pode vir a acontecer. Isso tem muito de projeção, tem muito de expectativa. E isso é a base das nossas ilusões, né? As nossas esperanças, elas estão ali ancoradas nas ilusões que a gente tem. Ilusão nada mais é do que algo que não está claro, algo que não é uma verdade, mas a gente toma como se fosse uma verdade. Então, a gente é muito apegado às nossas falsas verdades. Por isso que é desafiador a gente soltá-las, ir além das ilusões, deixar cair os véus de qualquer fumaça, né? Qualquer coisa que está ali atrapalhando a nossa visão. Se vocês voltarem a alguns vídeos anteriores, eu não vou procurar a carta agora, porque eu vou demorar para mostrar para vocês, mas se vocês perceberem, essa carta ela lembra muito a carta da consciência, a carta número 7. Volta lá, assiste a carta da consciência, número 7, que tem também um véu, né? E tem o Buda por detrás do véu. O Buda que é a iluminação, que é o Dharma, que é a consciência. Então você acessa o Buda que há em você quando você deixa cair os véus, quando você deixa cair as ilusões. É por isso que ele fala aqui da meditação. A meditação nos faz estar no momento presente, sair um pouquinho da mente, né, do ego, que nos faz identificados com as dores, com o sofrimento, com a nossa personalidade, né? Então, a meditação seria uma ferramenta para voltar para dentro e estar mais centrado no presente. Ah, e ele fala assim, né? Abandoná-las significa abandonar o futuro, abandonar todas as esperanças. E nós não sabemos viver o presente sem as esperanças. Então, assim, é como se o tempo inteiro a ilusão, ter esperança, projeção, isso tudo nos leva para o futuro. Isso tudo nos distrai para não estarmos presentes. Então, é como se fosse um mecanismo de
piloto automático, não um mecanismo de viver, te ensine a viver o dia a dia, mas um mecanismo que te deixa no piloto automático para sempre estar olhando para o futuro e nunca para o presente. Vou continuar aqui. Nisso consiste todo o segredo, viver no presente e sem esperança. Uau, isso parece triste, né? Viver sem esperança, sem esperançar. Uau. É lembrar-se, viver sem esperança não significa viver desesperançado. Viver sem esperança significa apenas que o presente é tão belo que não é preciso se preocupar com o futuro. Quem se importa com ele não é viver no desânimo ou no desespero, mas estar tão completo no presente que não sobre espaço, que não sobre espaço para pensar no futuro. A pessoa que vive no desespero leva a vida vazia. Ela não sabe o que é o presente e o futuro desapareceu. Vivia apenas para o futuro. A cenoura que já pendurada logo em frente no amanhã, que nunca chegar, que nunca chega. Nós nos esforçamos arduamente para agarrar a cenoura. Como nunca conseguimos, continuamos a correr atrás dela. No fim, a morte leva embora. A morte leva você embora. E você não chegou lá. Essa é a história de milhões de pessoas. Elas vivem na esperança sem jamais satisfazê-la e morrem insatisfeitas. Aquela coisa de você, né, com aquele cavalo com a cenoura pendurada assim, né? O cavalo caminhar, mas ele não consegue alcançar a cenoura. É como se a gente fosse esses cavalos, querendo sempre alcançar algo que está à nossa frente, está ao nosso futuro, mas a gente nunca alcança. E inutilmente continuamos nessa busca, nesses desejos e nesse foco apenas no futuro. Viver sem esperança significa simplesmente viver aqui e agora, sabendo que não existe amanhã, é sempre hoje. E com isso, um tipo de vida totalmente diferente começa a se cristalizar em você. É tão absolutamente prazerosa que não se pensa no passado nem no futuro. Nós só pensamos no passado e no futuro porque o presente é muito vazio. Uau. Porque nós não sabemos como viver este momento. Era o que eu estava assim pensando, sabe? Enquanto eu lia, me vinha essa reflexão de será que a gente sabe viver no presente? Estamos tão bombardeados de estímulos, de coisas, de conteúdos, de sons, barulhos. Será que a gente sabe viver no presente? Será que a gente sabe viver conectado com o momento presente? Isso aí, contra tantas coisas, isso é ir contra tantos estímulos. É tão mais fácil a gente se entregar a essa tendência que todo mundo já está indo, sendo levado, olhando para o futuro, nunca vivendo o presente, é tão mais fácil. Será que a gente sabe? Será que a gente desaprendeu a fazer isso? Quando é que na nossa vida a gente de fato esteve presente no agora? Né? Talvez quando a gente era um bebezinho, um recém-nascido, onde a gente sentia tudo intensamente, a gente sentia a dor no presente, a gente estava ali preocupado em se nutrir de alguma forma, se alimentar, estar ali com o carinho, o aconchego dos pais, familiares. Será que a gente perdeu essa capacidade? Será que a gente consegue resgatar essa capacidade? E ele coloca aqui, né? Nós só pensamos no passado e no futuro porque o presente é muito vazio, porque nós não sabemos como viver este momento. Será que o presente é vazio porque a gente não está nele?
Será que o presente é vazio porque a gente não sabe como preenchê-lo? Será que o presente é vazio porque a gente sempre está numa energia de escassez o tempo inteiro? Algo sempre falta. E aí, se eu estou presente comigo, eu sinto uma falta. E para resolver esse problema que eu sinto em mim de falta, eu estou no futuro. Eu estou sempre achando que eu vou resolver isso. Estou sempre jogando isso para lá, ou então colocando as minhas dores lá no passado. Será que é isso? Eu estou jogando só perguntas aqui, eu não tenho respostas. Para a gente refletir mesmo. Né? É vazio por quê? Por que o presente é vazio? Como ele diz aqui. Como é que a gente pode preencher esse presente? É, um, é de fato um presente à sua presença. Se permita ser presenteado você com você mesmo, a sua presença. Se dê essa presença. E aí a gente vai perceber esse vazio sumindo. Né? E para a gente ir além da ilusão, a gente precisa estar muito presente. Com as nossas dores, com o agora, com os nossos desejos agora, com as nossas questões agora. E ele termina. Então, ou tendemos para o passado ou tendemos para o futuro. O passado não é mais, o futuro ainda não é. Os dois são nadas. Entre esses dois nadas está esse momento, e este momento é tudo. O momento presente é tudo que a gente tem. Né? Aqui, agora. E a gente está com um senso tão grande de urgência para fazer uma coisa, para fazer outra coisa, a gente não se permite degustar esse momento. É como se a gente não tivesse sendo produtivo ou uma mecânica, mesmo de máquina, né? De estar sempre acelerado e sempre pensando, poxa, eu estou aqui assistindo esse vídeo, eu estou aqui gravando esse vídeo, mas poderia estar fazendo outra coisa, será que eu estou sendo produtivo? E a gente vai se perdendo nos pensamentos e se perdendo no momento presente. Né? Então, por isso a meditação é tão importante para a gente controlar esse caminho de pensamento que nos leva para outras ilusões. Tem mais um trechinho aqui, vamos dar uma continuada, porque o assunto está legal, está bem interessante. O esforço que temos feito no Oriente há séculos não consiste em resolver problemas. Quando tem um pesadelo, por exemplo, você tenta resolver o problema do que fazer com esse leão que está vindo atrás de você. Isso é a psicanálise. Ou então você começa a tentar descobrir de onde ele vem, como isso foi acontecer, antes de mais nada. Por que esse leão está me seguindo? E você encontra um grande especialista. Ah, peraí, eu pulei umas partes. Peraí, deixa eu voltar. Por que esse leão está me seguindo? E de onde vem esse medo? E por que eu estou subindo na árvore? E você encontra um grande especialista em analisar as coisas, explicar, criar teorias, dizer a você como isso foi acontecer antes de mais nada. Talvez seja um trauma de nascimento, ou talvez os seus pais não tenham cuidado de você direito. Ou talvez esse leão seja alguém. Basta olhá-lo diretamente nos olhos. É a sua mulher ou o seu marido. E você está com medo da sua mulher ou do seu marido. Mas todas essas explicações tomam como pressuposto uma coisa: que o leão é real. E esse é o problema básico, e não de onde vem o leão ou qual é o significado simbólico do leão. Não é esse o verdadeiro problema. O verdadeiro problema é se o leão é ou não é real. A psicanálise não ajuda você a tomar consciência de que a mente é uma coisa irreal, ilusão, maia. Na verdade, ela afunda você ainda mais no lodo
no atoleiro. Ela leva você mais para dentro, para as raízes. Mais uma ilusão. Não pode ter raízes. Você vai estar sempre indo às raízes, mas não vai chegar lá. Uma ilusão não pode ter nenhuma causa. Uau, uau. Ó, palavras dele, não minha, sobre a psicanálise, né? Ele está dizendo assim, está fazendo uma crítica sobre como a psicanálise e algumas outras ferramentas, né, nos levam a entender a mente, nos levam a entender os nossos sonhos, dar significado às coisas. Mas o problema básico é que a gente está querendo dar significado a algo que é uma ilusão. A mente é uma ilusão. O ego é uma ilusão. Aqui, para o Zen, né, e para o budismo, a realidade, ela não é material. Não essa matéria que a gente conhece, densa, não esse ser aqui no corpo físico denso, mas um ser espiritual. Isso é a realidade. Então, às vezes, a gente quer dar significado às coisas, a gente está buscando respostas e as raízes das coisas baseadas na ilusão, né? A mente é uma ilusão. E ele fala, ah, mas a ilusão não pode ter raízes. E se eu trabalho com tarô, né? Já tem aí 8 anos, estudo tarô há 8 anos. Sou terapeuta há um pouquinho menos tempo, mas sou terapeuta, né? Pelo menos há mais de 5 anos. E quando eu leio isso que ele coloca aqui, eu começo a me questionar quanto a gente sente dor, sofre, quanto a gente tem muitas cargas emocionais, carrega muita coisa emocional, lixo mesmo, né? Traumas, colocando tanto significado nisso, e na verdade tudo isso é uma grande ilusão. E aí você pode dizer, mas Tuíla é real, minha dor é real, o meu trauma é real, o meu abuso é real, aquilo que eu vivi foi real, aquele relacionamento tóxico foi real, aquele luto foi real. Não, não foi. Foi só algo que você experimentou. Foi só algo que você vivenciou ali, por algum motivo. Seja lá qual o nome que você dê, qual é a justificativa que você dê. Mas não é real. Porque ilusão não tem raízes. E essa existência material, com todas as dores que ela carrega, apesar de ser uma experiência, sim, a gente adquirir virtudes, é uma completa ilusão. Uau. Vocês podem discordar de mim, né? Mas tá vendo como essa carta ela é profunda? É o ponto de vista meu. Quer discordar? Fique à vontade de colocar aí nos comentários o que você quiser. Vou adorar ouvir o que você tem para dizer. Agora eu vou repetir, porque isso vai tornar a diferença ainda mais clara. Uma ilusão não pode ter nenhuma causa. Uma ilusão não pode ter nenhuma causa, portanto, você não pode procurar a causa. Isso é todos os nossos processos terapêuticos, né? Às vezes a gente quer buscar as causas das coisas. Ah, por que que eu sinto tanta dor? Por que eu não consigo me relacionar? Por que que eu tenho, sei lá, uma sensibilidade maior? Por que eu como demais? Por que eu como de menos? Por que eu tenho preguiça? Por que que eu sou procrastinador? A gente quer achar os porquês, uma causa, mas é tudo uma ilusão. Você pode ir cada vez mais fundo, pode ir até o inconsciente do homem. Freud o fez, e o fez perfeitamente, mas isso não resolveu nada. Jung precisou ir mais fundo, precisou encontrar algo como o inconsciente coletivo. E você pode ir além, você pode encontrar o inconsciente universal. E assim por diante. Camada sobre camada, você pode continuar analisando. Talvez seja um trauma de nascimento, talvez você tenha sentido muito medo ao sair do ventre da sua mãe. Mas as coisas não terminam aí,
porque você esteve no ventre da sua mãe durante 9 meses. Não se pode simplesmente desprezar esses 9 meses. Muita coisa aconteceu com você nesse período. Você precisa analisar isso. E se você for fundo bastante, terá que entrar na sua vida anterior. É o que os analistas hindus têm feito. Eles dizem a vida anterior, depois a anterior e a anterior, e vão recuando indefinidamente. E você não chega a lugar nenhum, porque qualquer um dos dois caminhos você chega a um ponto em que vê a total futilidade disso. Para ver a futilidade da mente e para ver que uma ilusão não pode ter nenhuma causa e não é possível de análise. A única coisa que você pode fazer é ficar mais alerta, atento. O sonho desaparece na própria atenção. Ele não tem poder sobre você. E quando a mente não está mais ali, prendendo você, você é um homem totalmente novo, uma nova consciência nasce em você. Os seres iluminados se iluminaram quando eles soltaram as ilusões. Buda, né, Siddhartha Gautama, o próprio Cristo, Kuan Yin, que é a deusa da misericórdia, que eu tanto me afeiçoo a ela, se iluminaram, os mestres ascensionados se iluminaram quando eles soltaram todas as ilusões. E aí é que a gente está aqui, né? Porque o Tarô Zen de Osho, ele não está falando apenas da nossa vida prática, ele vai bem mais profundo. É de uma ascensão, de uma iluminação. Essa carta fala disso, né? Para você chegar aí ao Dharma. Então é esse soltar. E eu achei tão interessante. Eu já li isso aqui tantas vezes, gente. Mas eu acho que eu estou num momento da minha vida que eu já consigo acessar um pouco mais de consciência. E tudo isso aqui tem um significado diferente. Quando ele fala assim, né? Total futilidade disso. A total futilidade da gente ficar querendo saber os porquês e de onde vem isso. Ai, porque meu pai isso, porque minha mãe aquilo, é porque outra vida eu fui assim assado. É tudo perda de tempo. Aqui, ele falou, porque é tudo uma ilusão. É tudo ainda querendo buscar raiz de algo que não tem raiz. É tudo uma ilusão. E eu não sei se vocês conseguem perceber como é libertador acessar essa consciência de que tudo é uma ilusão. E você poder sentir, né, essa liberdade, essa transformação, que nessa carta vem como uma borboleta, né, de que tinha a ilusão de ser uma lagarta, mas quando ela percebeu, ela se permitiu passar pelo processo e se transformar no que ela verdadeiramente é, que é uma borboleta. A gente talvez esteja muito apegado às ilusões que nos mantêm lagartas e à esperança da lagarta de um dia ser borboleta, mas ignorando que você já é uma borboleta. Precisa passar pelo processo, né, de transformação ali para de fato escolher e ser a borboleta que você verdadeiramente é. Uau! Eu não esperava por isso nesse encontro de hoje. Essa carta é uma, eu comecei falando, né? É uma carta bem interessante, uma carta bem desafiadora, que nos traz esse convite, tá? Então, corajosos e corajosas, chegaram até aqui. Gratidão pela escuta de vocês. Peço que continuem compartilhando, continuem acessando o nosso conteúdo. Aqui embaixo também tem o link para quem quiser aprender tarô comigo, tá? O curso de tarô ainda está com vagas abertas, ainda está num valor promocional, certo? Que você pode acessar. Quem está aí acessando em 2026, março de 2026, ainda está com valor promocional,
Se você acessar depois, talvez não esteja mais. E se quiser um atendimento comigo, uma consulta comigo, também está tudo aí na descrição. Gratidão pela escuta e a gente se encontra no nosso próximo encontro para falar de uma carta linda. Eu amo demais, que é o mundo, que aqui no baralho de Osho é a completude. Se eu não me engano, deixa eu ver. É, que aqui no baralho do Osho é a completude. Então, aguardo vocês. Até mais.